Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Se você gostar desse vídeo, você deixa o seu like aqui embaixo. Se você quiser se inscrever aqui, você está me dando uma moral legal, beleza? Mas esse vídeo aqui, ele tem um princípio muito mais informativo do que opinativo, tá? Normalmente vocês estão acostumados a acompanhar aqui no Raiz Tricolor muita opinião e algumas notícias exclusivas que a gente traz também de apuração, até porque jornalista que sou. Mas também a gente traz muita opinião, né, sobre as notícias que saem. Hoje, inclusive, mais cedo a gente trouxe uma opinião sobre a possível contratação de Reinaldo do Fluminense, com outras opções ali também colocadas no vídeo. Análise, amanhã tem jogo, tem transmissão do jogo, mas esse vídeo aqui é muito mais informativo sobre eleições no Fluminense. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Eu vou te dar aqui nesse vídeo um panorama do que provavelmente serão os únicos, eu não gosto da expressão único, porque o único é um só, né? Mas serão somente esses 4 candidatos, são os 4 que neste momento são pré-candidatos à presidência do Fluminense, beleza? Então você vai ter um panorama aqui de informação sobre os 4 que já lançaram suas pré-candidaturas. Antes de mais nada, eu já deixo claro aqui que eu estou enviando, na verdade, descobrindo quem são as assessorias, mas enviando mensagens para os 4 pré-candidatos para fazer entrevistas individuais com eles após o final do Campeonato Brasileiro. Gabriel, por que após o Campeonato Brasileiro? Porque eu tenho um filho de 3 meses de idade, são 5h20 da manhã, por sinal, nesse momento, a hora que eu estou gravando. E eu vou, nessa reta final de Brasileirão, ir a todos os jogos. Os últimos jogos que faltam, eu estarei no Maracanã, estarei em Fortaleza, estarei em Bragança Paulista, estarei em São Paulo. Então, tudo isso, obviamente, demanda muito tempo na cobertura e etc., e me faltaria tempo para poder entrevistar a galera da maneira como cada candidato merece. Então lá já vão estar todas as chapas formadas, eu vou explicar aqui o que precisa, inclusive, para cada um criar suas chapas e tal. Então a gente vai ter um panorama mais real e aí sim a gente faz uma entrevista de acordo com candidatos que já estarão lá disponível também nas urnas para serem votados. Beleza? Vamos lá. Vamos agora para, inclusive, esse é um ponto importante. Que dia é a eleição? Dia 26/11 é o que está sendo sinalizado como data para a eleição. A eleição do Fluminense, ela obrigatoriamente tem que acontecer na segunda quinzena de novembro. E dia 26 de novembro, um sábado, é a data, até o momento, a data da eleição. Existe uma pressão para ser dia 19 de novembro, né? Para que não fosse no meio da Copa do Mundo, mas a data, segundo a informação do Netflix que eu vi, é no dia 26. Quem pode votar? Sócios do clube, os sócios, né, do Fluminense, e os sócios torcedores, que são, exceto o plano de guerreiro, né, aqueles planos de 35, de 70 reais, hoje em dia tem vários Arquiba e tal, mas que estão nesses planos há 2 anos sem ter períodos de inadimplência, ou seja, você tem que estar adimplente ali nesses 2 anos, podem votar, esses sócios torcedores. Até o momento, esses 4, por que eu estou chamando eles de pré-candidatos? Porque eles precisam conseguir, entre dia 1º e dia 15 de novembro, pelo menos 200 assinaturas de sócios do clube. Não pode ser sócio torcedor, tá? Aí são sócios do clube. 200 assinaturas, pelo menos, de sócios do clube para poder registrar de fato a sua chapa. Então, a gente já teve algumas, inclusive um dos candidatos, inclusive já se lançou pré-candidato em uma outra eleição e não conseguiu chegar às 200 assinaturas. Então, isso normalmente ali é um entrave para poder conseguir. Eu acho isso, enfim, é de maluquice, mas está no estatuto, eu li o estatuto, inclusive, toda a parte que fala de eleição. Vamos para os pré-candidatos. São 4 advogados. A galera fica falando tanto hoje em dia de ai meu Deus, isso daí, os rivais vão zoar a gente, olha só, tá dando motivo para rival zoar, aí ó, tá dando motivo para rival zoar. Os 4 candidatos a eleição à presidência do Fluminense são advogados. Enfim, para quem tem preocupação com zoação, né, tá aí, enfim, é preocupação boa. Vamos para os 4 aqui, eu vou falar em ordem alfabética, mesma forma que eu quero dizer a thumb, estou sempre preocupado em manter a lisura aqui. O primeiro, inclusive, a anunciar sua pré-candidatura, e é também o primeiro na ordem alfabética, é o Ademar Arraes. Não falei todos os advogados, eu não preciso ficar lá falando profissão aqui. O Ademar, eu peguei o perfil dele no GE. Globo, ele pertence ao grupo Ideal Tricolor, é um grupo bem mais antigo, enfim, o nome ali que ele tem usado muito, não sei se vai ser o nome da chapa dele diretamente, mas o nome que ele tem usado muito, um slogan, é o Fluminense de quem não precisa do Fluminense. Bem, o Ademar Arraes, estou olhando aqui no GE, ele tem 51 anos,
ele é ex-conselheiro do Fluminense, foi conselheiro na gestão do Davi Fischel, do Roberto Orcades e do Peter Simpson. Enfim, então, pegando Orcades e Peter Simpson, então foi um tempo em sequência muito grande ali. Ele chegou a ser vice-presidente de planejamento estratégico da gestão do Peter e coordenou a campanha de Celso Barros na eleição de 2016. 2019, Celso e Mário juntos. 2016, Celso e Mário em chapas separadas. E ele coordenou a campanha do Celso Barros em 2016. O que eu tenho de característica do Ademar que eu percebi até agora? Ele sinaliza muito nas suas redes sociais com retweets, enfim, e fala isso desde o início sobre juntar a oposição do Fluminense. Juntar chapas, fazer uma oposição única à situação atual que é o Mário Bittencourt. Então ele tem esse desejo, ele tem essa vontade. Esse é um ponto que eu acho que dá para chamar atenção. Já deu algumas entrevistas, algumas lives, enfim, então tem conteúdo aí para você pesquisar sobre ele no YouTube. Inclusive, a mais recente que eu vi foi, já como pré-candidato, foi no canal A Hora do Flu. Vamos para o outro agora, o que vem na sequência é o Marcelo Souto, né? M-A-R. Marcelo Souto, que vem com a chapa Herdeiros de Oscar Cox. É o único que já deixou bem evidente quem será o seu vice-presidente, que é o Sérgio Poggi, né? Que também é conselheiro do Fluminense. Sobre o Marcelo Souto, ele é um pouco mais jovem, né, tem 36 anos, ele é do grupo político Esperança Tricolor, já foi conselheiro do Fluminense também na gestão do Abad, ele era conselheiro em 2019 e em 2016 a 2019, e foi ele o candidato que eu citei, que tentou se candidatar na eleição de 2019, mas não conseguiu as 200 assinaturas, ele conseguiu só 122, faltaram 78 assinaturas para ele se candidatar naquela eleição que foi Mário, né, e Celso versus o Tenório, né, o Tenório era o outro candidato. Bem, acho que essas são as principais informações. E live aqui no YouTube dele para você ver até agora de alguma coisa, tem a live dele com o que vai ser o candidato a vice junto com ele, que é o Sérgio Poggi, lá no canal do Vilela. Vilela Viajante Tricolor tem uma live com o Marcelo Souto, dá pra você já ter... Porque assim, por que eu tô citando outros canais aqui? Porque é interessante você ter uma visão prévia, assim, quer ir buscar um conteúdo sobre o cara e tal. Tem as redes sociais de cada candidato e tem uma live aqui, uma conversa, você viu o cara falando ali, que rede social até a equipe de marketing aqui twitta, né? Pode ser também. Enfim, então tem lá, mas repetindo, fiz convite a todos para poder aceitarem essa entrevista, e, enfim, e a gente também, alguns desses pode ser que não consigam montar a chapa. Terceiro, aqui na sequência em ordem alfabética, Mário Bittencourt. Esse, imagino que você conheça. O nome da chapa... o nome da chapa do Marcelo Souto eu falei, né? Herdeiro de Oscar Cox. Do Mário Bittencourt, candidato à reeleição, é atual presidente do Fluminense. O nome da chapa dele é Com Amor e Com Vigor. Ele anunciou recentemente que iria concorrer numa entrevista ao UOL e agora fará o lançamento da sua chapa, né, da sua campanha, durante essa semana agora que vai acontecer lá no Salão Nobre de Laranjeiras. Muita gente até entrou em contato e eu mesmo me assustei e falei, cara, o atual presidente está lançando Laranjeiras, será que a oposição também pode fazer isso? Como é que funciona? E eu fui ver assim, era algo super comum até 2022, onde ninguém está lançando lá em Laranjeiras. O próprio Mário mesmo lançou em 2016 e em 2019 também no Salão Nobre, lembrando, ele era oposição, né? Ele não era o atual presidente. O Celso Barros também já lançou em outros momentos também chapa lá no Salão Nobre Laranjeiras. Acho que, imagino eu, que tenha sido uma escolha dos outros candidatos não fazerem a utilização desse espaço como lançamento de pré-candidatura mesmo, enfim. Mas o Mário vai fazer o lançamento durante essa semana, já à noite lá, tem feito convites em redes sociais. O Mário Bittencourt é um pouco mais fácil, porque assim, você que assiste o Raiz Tricolor, você já teve muita notícia dele, porque a gente cobre aqui, porque ele é o atual presidente do Fluminense. Então, enfim, Mário Bittencourt, para variar, advogado, já foi também vice-presidente de futebol do Fluminense em 2 oportunidades, e atualmente é quem comanda o Fluminense, vai tentar reeleição agora, chapa Com Amor e Com Vigor. E por último, né, na ordem alfabética, Rafael Rolim, da chapa Meu Fluminense Acelera. O Rafael Rolim, advogado também, é subprocurador-geral do Estado do Rio atualmente, nunca teve cargo no Fluminense, também nunca foi ligado a um grupo político do Fluminense, né? Lembrando, o Mário Bittencourt eu acabei não citando, mas é ligado ao grupo político Tricolor de Coração. O Rafael Rolim nunca teve uma ligação ali, diferente dos outros 3, com qualquer grupo político, mas é muito apoiado e tem muito junto com a imagem dele o Pedro Antônio, né?
conhecido e, enfim, chegou a ser o nome do CT, foi eu não gosto muito de definir esses nomes, tipo mecenas, etc., mas, enfim, foi quem emprestou o dinheiro ao Fluminense para a construção do CT, enfim, tem o apoio do Pedro Antônio. Inclusive, onde você pode encontrar conteúdo sobre Rafael Rolim é no canal do Marcelo Johan, onde inclusive a última live, né, a principal live lá após o lançamento da pré-candidatura, conta inclusive também com a participação do Pedro Antônio. Então, se você quiser encontrar conteúdo sobre o Rafael Rolim, tá por lá. Apesar dele não ter nenhum grupo político, em 2019 ele apoiou o Ricardo Tenório e seria, segundo o GE, eu peguei essa informação do GE.globo, confesso que eu não sabia, ele seria vice-presidente jurídico do Ricardo Tenório, caso o Tenório fosse eleito. Quem ganhou foi o Mário, então ele não teve ali, esse cargo de vice-presidente de VP jurídico. Então, esses atualmente são os 4 pré-candidatos. Lembrando, todos eles precisam ter assinaturas, essas pessoas que assinam, existe uma regra ali de quem vai para o conselho, 50%, mas acho que isso acaba ficando muito complexo e desnecessário nesse momento aqui de entender, talvez em outros canais aí explique melhor e tal, mas eu quis focar mais nos candidatos, beleza? Como eu falei, teremos entrevistas, esses candidatos eles precisam até o dia 15 de novembro registrar a chapa com 200 assinaturas de sócios do clube. Então, se você viu alguma proposta, achou interessante de algum desses 4 candidatos, procura as redes sociais, entre em contato se você é sócio do Fluminense, não sócio torcedor, sócio do clube social do Fluminense, para poder ajudar. Enfim, é interessante também viabilizar que todas as campanhas cheguem para poder ser decidida. Vale lembrar, tá? Essa data do dia 26, ela só depende ainda da autorização do TRE, porque o Fluminense usa nas suas eleições as urnas eletrônicas. Então, você é um clube bem à frente, inclusive, do seu tempo, da votação, igual com as confusões do Vasco, lá daquela maluquice que é a eleição do Vasco. Depende só da autorização do TRE, deles darem o ok para o Fluminense utilizar as urnas, mas, ao que parece, deve acontecer mesmo. Então, essa data deve ser mantida. Beleza, deu para entender, deu para esclarecer. Vou repetir aqui mais uma vez, já entrei em contato com os 4, até o momento eu obtive uma resposta, mas acredito, como foi tudo nessa semana, também acredito que já os outros vão me responder. E os candidatos que ficarem ali no final das contas, as chapas que ficarem ativas, vão ter a oportunidade de conversar aqui com a gente durante uma hora para falar com você, torcedor também que acompanha aqui o Raiz Tricolor. Beleza? Tamo junto, até a próxima, valeu!